Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à ILA Brasil Climate Law Lectures. Meu nome é Lucas Carlos Lima, eu sou professor de Direito Internacional na UFMG, diretor de estudos do ramo brasileiro da International Law Association, e é com grande honra que eu inicio a nossa série de lectures sobre o direito internacional das mudanças climáticas. Desde 1992, com a Convenção Quadro, o tema se inseriu definitivamente no campo normativo. Tivemos o Protocolo de Quioto e, por fim, o Acordo de Paris continua sendo o nosso marco jurídico essencial, junto com as COPs, que basicamente atualizam e trazem novidades no campo, também no âmbito jurídico. Em 2030, a COP30 será sediada em 2026 no Brasil, o que significa que o tema se transforma cada vez mais importante para nós, razão pela qual o ramo brasileiro da International Law Association decidiu realizar esse conjunto de lectures com especialistas no campo. Para inaugurar as nossas lectures, convidamos o professor Jair Felipe Bichara, professor titular de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em Direito Internacional pela Université Paris-Panthéon-Sorbonne e, se me permitam dizer, além de um grande especialista no direito internacional das mudanças climáticas, é autor de um dos principais manuais de direito internacional do Brasil, utilizado na UFMG e também utilizado na Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Arno Dalry é alguém que sempre me aconselha a utilizá-lo. Deixo aqui a devida homenagem ao professor Arno. O professor Jair Felipe Bichara fala hoje para a gente do Acordo de Paris sobre mudanças de clima. E ele nos fala de uma visão um pouco crítica sobre esse acordo que rege o atual regime climático. É com grande honra que nós o recebemos para abrir essas lectures e eu de imediato, agradecendo a presença do professor Jair Felipe Bichara em estar conosco nessa noite, passo-lhe a palavra para a sua conferência, que ficará registrada no canal da ILA Brasil, e logo em seguida teremos a discussão entre todos os participantes que se inscreveram para essa sessão. Professor Bichara, seja muito bem-vindo ao FMG. A ILA agradece imensamente a sua presença. Muito obrigado. A palavra é toda sua. Muito obrigado, professor Lucas Carlos Lima. Agradeço muito o convite feito. Para mim é uma oportunidade de divulgar um pouco o meu trabalho analítico sobre o direito internacional do clima, mais especificamente o andamento da implementação das normas contidas no Acordo de Paris, sob a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E o título é importante, ele tem um significado porque o Acordo de Paris ele é um tratado complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas e tem como objetivo esclarecer e trazer os contornos mais precisos quanto aos comportamentos que os Estados-partes devem adotar no combate às mudanças do clima. Então, o que é o Acordo de Paris? Nós vamos falar hoje sobre os limites do Acordo de Paris, sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, porque o objetivo fundamental do Acordo de Paris está posto no seu artigo 2º. Né? Trata-se, com efeito, de manter o aumento da temperatura bem abaixo de 2 graus e manter, idealmente, em 1,5 graus Celsius. Esse objetivo fundamental deve ser alcançado a partir de metas, regras que são estabelecidas no texto do Acordo de Paris. Acontece que, 8 anos depois da entrada em vigor no plano internacional do Acordo de Paris, isto é, 2023, observa-se que os avanços não são significativos em termos de progressão na luta do aquecimento global. A apatia dos Estados-partes no cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Paris
encontra, eu diria, um reflexo nos dados disponibilizados por organismos internacionais. E aí são fatos. Eu me pautei nos relatórios e dados do painel intergovernamental sobre mudança do clima, que foi criado em 92 justamente para monitorar o clima no âmbito planetário, e me pautei também no relatório de 2021 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, o que dizem esses relatórios, basicamente? Né? Abordam aspectos que já são conhecidos, notórios e públicos. Né? Primeiramente, que o aumento do mar, né, dos oceanos, não cessa. Né? E isso se observou em termos matemáticos, dobrou o aumento do mar, concomitantemente com eu diria, a escassez de neve nas montanhas. Né? Então, o que se observa é que nas primaveras no hemisfério norte, há cada vez menos neve nas montanhas e o aquecimento já se faz sentir na primavera, porque elas não duram. Então, são parâmetros que são usados para até contestar os céticos, aqueles que consideram que não há mudança climática, porque ainda existe esse viés de segmentos, setores que não querem ou não admitem ou não têm interesse em admitir o problema do aquecimento global. Quanto à questão do relatório do Programa das Nações Unidas sobre Mudança Climática, né? Esse relatório ele é bem incisivo, né? E o que me chamou a atenção é a crítica feita em relação às contribuições nacionalmente determinadas. É um conceito que nós vamos abordar lá na frente, mas que eu posso dizer de antemão que trata-se de políticas nacionais de mitigação de gases de efeito de estufa. E o que diz esse relatório de 2021? Ele diz que essas contribuições nacionalmente determinadas são insuficientes e que nos leva a um aumento de 2,7 graus até o final do século. Consequência, obviamente, nós estamos indo na contramão do que está estabelecido no tratado, porque o tratado estipula que nós devemos manter em 1,5 grau, esse aumento deve ser mantido em 1,5 grau. E, pelo visto, não vamos conseguir. Essa meta não será alcançada e isso tem que ser dito de forma muito taxativa. E por que essa meta não vai ser alcançada? Porque o tratado, o acordo, o Acordo de Paris, que é um tratado, ele foi construído sobre pilares muito frágeis. Né? E de que pilares eu estou falando? É que, a partir de 92, e diante das dificuldades do protocolo de Quioto, que trouxe também mecanismos complementares à Convenção Quadro, se buscou um instrumento internacional muito mais constringente, diante das limitações do protocolo de Quioto. E esse instrumento internacional, ele foi negociado durante anos, praticamente uma década, até se chegar a 2015. Então, em 2015, eu lembro que eu estava em Paris naquela época, fui até convidado numa reunião de internacionalistas lá para justamente fazer as primeiras observações. Esse Acordo de Paris foi aclamado. Ele foi recebido pela comunidade internacional como uma grande chance, um grande avanço, uma grande esperança de poder tomar providências para combater os efeitos nocivos das mudanças climáticas que repercutem na vida humana e nas diversas nações, principalmente nas economias menos avançadas, nos países menos desenvolvidos. Então, é com grande entusiasmo que esse Acordo de Paris entrou em vigor em 2016, né? Depois de ser ratificado por mais de 55 países responsáveis por mais de 50% das emissões de gases de efeito de estufa.
E qual é a situação que se coloca de 2015 a 2023? O que se observa a partir das decisões das diferentes conferências das partes, é que são reuniões que são feitas para avaliar o cumprimento das normas do Acordo de Paris, é que esses tratados, eles não, essas normas, elas não foram cumpridas de forma efetiva ou de forma satisfatória. Né? Portanto, o que nos interessa nesse momento e diante dessa constatação do que podemos chamar de um fracasso, né? Porque esse fracasso gerou uma certa frustrações por parte da comunidade internacional, notadamente frustração sentida pela sociedade civil internacional, expressa por diversas organizações não governamentais. Então, a realidade é que em 2023 o Acordo de Paris perdeu sua credibilidade. Ele perdeu sua credibilidade, mas, no entanto, não deixa de ser um marco regulatório que tem sua razão de ser, né? E que constitui também uma forma de conduzir esse combate às mudanças climáticas, mesmo que de forma minimalista. Né? Então, é preciso entender de onde surgem esses limites e quais são esses limites, primeiramente. São dois limites que nós vamos abordar hoje. Primeiramente, o limite que nasce da falta de cogência do Acordo de Paris. O que é que eu quero dizer com falta de cogência? É que o Tratado de Paris é composto de normas que não traz efetivamente obrigações internacionais para os Estados-partes. Né? E nós veremos como mais adiante. E o segundo limite é que essa falta de cogência está atrelada à falta de um sistema coercitivo. Ou seja, nós sabemos que no direito, quando há um descumprimento de uma norma, seja qual for a norma, o responsável deve responder sofrendo algum tipo de sanção. Pode ser uma compensação, uma indenização ou a necessidade de voltar ao status quo, o que é comum no direito internacional. Então, o Acordo de Paris, na sua composição textual, está totalmente desprovido de um sistema coercitivo. E isso não é o fruto do acaso. É preciso lembrar que, para se chegar ao Acordo de Paris, houve uma negociação e uma grande resistência por parte dos países economicamente mais abastados de um sistema normativa constringente, ou seja, não havia uma resistência quanto à questão de uma imposição internacional na condução dos assuntos econômicos internos. Né? E quando os Estados Unidos e a China aceitaram, então isso foi visto como uma vitória. Mas foi uma vitória aparente, porque, na verdade, a formulação das normas internacionais, que nós vamos estudar daqui a pouco, permitem que os Estados façam o mínimo possível, de uma certa forma. Embora o próprio Acordo de Paris exige uma certa ambição nas propostas que são feitas, ou seja, se deveria buscar o que é possível fazer de forma máxima e não mínima. Então, o Acordo de Paris, portanto, é o reflexo de uma questão que é clássica e recorrente no direito internacional. E qual é essa questão clássica e recorrente do direito internacional que muitas vezes abordo com meus alunos da graduação e também do mestrado? É que o direito internacional ele é movido pelo exercício da soberania dos Estados. Né? E a grande dificuldade, a grande ginástica, o grande embate é de constatar que existe eu diria, um enfrentamento entre uma ordem internacional e o exercício da soberania do Estado, no sentido que nós precisamos saber até que ponto o Estado aceita em se sujeitar a uma norma internacional.
A subordinação de um Estado a uma norma internacional é algo que é constantemente discutido no cenário internacional e no direito internacional ambiental, de modo geral, a questão que se coloca é de saber se o Estado aceita ou não o cumprimento de normas prescritivas de comportamento que consistem em obrigação de fazer ou não fazer. E o Acordo de Paris não é claro nesse ponto. Então, a partir do momento que o Acordo de Paris, quando ele é celebrado, ele vai expressar eu diria, um consenso entre a necessidade de se adotar um determinado comportamento, mas que esse comportamento será escolhido pelo Estado. Então, a gente se coloca numa situação onde o tratado será cumprido de acordo com a boa vontade e o bel prazer do Estado. E isso constitui, para mim, a origem e a essência da limitação do Acordo de Paris na consecução do seu objetivo, da manutenção do aumento da temperatura em 1,5 grau. Então, a partir dessa visão, o que é que nós temos? O que nós, do direito internacional, sempre fazemos, que é analisar um instrumento internacional. E o que é o Acordo de Paris? A primeira coisa que podemos dizer é que o Acordo de Paris é um tratado, como eu falei liminarmente. Por que é um tratado? Porque ele atende plenamente ao artigo 1, parágrafo 1º, a linha A, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. O Acordo de Paris se diz tratado porque ele é um acordo concluído entre Estados e submetido ao direito internacional, seja qual for a denominação dada. No caso, trata-se de um acordo. Então, se é um acordo, ele é, eu diria, sancionado pela regra pacta sunt servanda, que consta no artigo 26. Se é um tratado, significa dizer que quando ele é celebrado, esse tratado tem que ser cumprido de boa fé e tem um caráter obrigatório. Então, a doutrina internacionalista, né, e a doutrina internacional, né, todos concordam em dizer que o Acordo de Paris é um tratado de cunho vinculativo, é um tratado constringente, porque ele prescreve comportamentos obrigacionais para os Estados no combate às mudanças climáticas. Na prática, contudo, e 8 anos depois de observar o Acordo de Paris, não é bem o que acontece. A composição do texto é confusa em função dos verbos utilizados. Ora, o Estado pode fazer alguma coisa para a mitigação, para a adaptação, para a cooperação. Ora, ele deve fazer. E aí, o verbo dever remete muito mais a uma questão obrigacional e o poder a uma faculdade. Então, esse pode e deve fazer nos leva eu diria, a uma situação onde o Estado, ele, de uma certa forma, não dá o seu máximo na formulação das suas políticas nacionais de mitigação e de adaptação. Então, esse aspecto, ele tem que ser, por outro lado, atrelado ao fato que o fato de não cumprir o que ele pode, o fato de não cumprir o que ele deve fazer, não traz nenhum tipo de consequência jurídica para ele. Porque, diferentemente de outros tratados que podem organizar o sistema de coercibilidade, como, por exemplo, o Estatuto de Roma de 98 sobre os crimes internacionais, ou, sei lá, no sistema, no Mercosul, que tem seu mecanismo de resolução de controvérsia em caso de descumprimento de uma norma, o que se nota para um assunto tão grave, tão importante para a comunidade internacional, é que não temos um sistema, não temos um mecanismo de resolução de controvérsia, ou seja, não temos um sistema em que o Estado pode ser responsabilizado em caso de descumprimento de suas normas. Dito isso, nós precisamos analisar como se dá
licença, só para a falta de cogência das normas no combate às mudanças climáticas no plano internacional. Então, da onde vem essa falta de cogência das... Porque eu tenho dificuldade de ler o título quando... Coloque ele embaixo, por favor. Perdão. O que é que acontece? Da onde surge, então, a falta de cogência das normas de combate às mudanças climáticas no plano internacional? Isto é, no Acordo de Paris, porque é isso que nos interessa, da onde surge esse limite, um limite de eficiência. Primeiramente, devemos olhar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 98. Por quê? Essa falta de cogência tem sua origem na própria Convenção Quadro das Nações Unidas, que prescreve princípios e não normas. E nós sabemos que, no direito internacional, um princípio é uma norma abstrata e geral que busca balizar os comportamentos dos Estados na questão em apreço no combate às mudanças climáticas. Então, quais são esses princípios que constam na Convenção Quadro das Nações Unidas de 92? Princípio de precaução. Então, como é que se vai se manifestar esse princípio de precaução? É que os Estados devem adotar um comportamento que evitem ou minimizem as atividades que possam causar algum tipo de prejuízo à atmosfera. Ou seja, todo um comportamento, eu diria, todas as atividades de um determinado estado devem ser, eu diria, voltado para diminuir os impactos à mudança climática. Então, esse é um princípio. Outro princípio, o princípio do desenvolvimento sustentável, que é muito mais conhecido, mas ali na Convenção Quadro tem uma aplicação mais específica. O desenvolvimento sustentável no Acordo de Paris deve levar os estados a conciliar o crescimento econômico com menos poluentes, menos emissões antrópicas na atmosfera. Ou seja, na questão climática, não é rejeitada nem combatida a ideia do crescimento e do desenvolvimento econômico, só que ela tem que se ajustar às questões de mudança climática. Outro princípio, os estados são encorajados a cooperar entre si, notadamente os estados desenvolvidos, né, do anexo 1 e os estados em desenvolvimento de não anexo 1, por exemplo. Então, o princípio da cooperação é que, teoricamente, os estados devem dialogar e trocar informações sobre as melhores práticas, eventualmente facilitar as transferências de tecnologias para facilitar, eu diria, as melhores técnicas em termos de produção energética, na mudança de matrizes energéticas. Tem outro princípio que me vem à mente agora, que é o princípio da responsabilidade diferenciada de capacidades respectivas. Esse princípio ele é importante, ao meu ver, merece ser citado, é que na condução do combate às mudanças climáticas, tem-se em conta que os estados desenvolvidos têm uma responsabilidade maior do que os países em desenvolvimento. Logo, essa responsabilidade histórica tem que ser transcrita em termos de obrigações internacionais, em termos de atuação internacional, no sentido de assumir, eu diria, o maior ônus no combate às mudanças climáticas. E esses princípios vão servir de parâmetros, de padrões na aplicação das futuras normas do Acordo de Paris, mas elas já constam ali. Então, o que eu quero dizer é que, na origem dessa falta de cogência, nós temos uma convenção quadro. Então, na natureza de uma convenção quadro, justamente, é de constituir um marco geral que fica no aguardo de um regime muito mais específico, mais contingente, que deveria ser o Protocolo de Paris. E isso não acontece, porque a falta de cogência, e é meu segundo ponto da minha primeira parte, a falta de
urgência, ela nasce da natureza programática das normas do Acordo de Paris. É que nós devemos analisar a natureza jurídica dos dispositivos. Tá? Nós acabamos de analisar a natureza jurídica das normas da Convenção Quadro. São princípios, normas gerais e abstratas. Tá? E no caso do Acordo de Paris, há um avanço, sim, isso é negável, não é tudo negativo. Há um avanço porque se muda um pouquinho a estratégia e os redatores do Acordo de Paris vão querer precisar os comportamentos que os estados vão ter que adotar para ter mais eficiência no combate à mudança climática. Então, quais são essas normas programáticas? São as contribuições nacionalmente determinadas, adaptação, cooperação financeira, transferência de tecnologia e transparência. Né? Mas antes de abordar cada um desses mecanismos à disposição dos Estados-partes, é preciso parar para pensar o que é uma norma programática. Né? Uma norma programática é uma norma que gera uma expectativa num resultado, ou seja, não se busca um resultado imediato, se prescreve um comportamento que pode ser alcançado temporalmente de forma indeterminada. No Acordo de Paris, até que isso é determinado, porque as contribuições nacionalmente determinadas elas têm que ser formuladas de 2 em 2 anos e as avaliações podem ser feitas de 5 em 5 anos. Mas, mesmo assim, não deixa de ser uma norma programática, porque o Estado ele vai adotar uma política pública de mitigação, mas ele não se dá, eu diria, uma deadline a curto prazo. Então, algo que é urgente, como é o caso, pode demorar 2, 3, 4 anos. Então, o que se exige numa norma programática, como é o caso de Paris, é o empenho. E aí sim, esse empenho ele é exigido no Acordo de Paris. E nesse sentido, existe uma certa constringência. E sim, o Estado-parte deve adotar os comportamentos que constituem os novos padrões de combate à mudança climática. Né? Então, quais são elas? Rapidamente, professor Lucas, as contribuições nacionalmente determinadas. Então, é um novo conceito, algo que não existia antes, que foi refletido em conferência das partes anteriores à Conferência de Paris de 2015, e que são, na verdade, atos unilaterais voluntários dos estados na formulação das suas políticas de mitigação. E aí se adotou uma abordagem que chamamos de bottom-up, ou seja, uma iniciativa que nasce de baixo para cima, do nacional ao internacional. O que é diferente de uma situação em que o direito internacional, numa postura vertical, seria de cima para baixo, ou seja, uma imposição do direito internacional que se preza pelo princípio da primazia do direito internacional. No Acordo de Paris, ele, na sua negociação e para atender e também atender, eu diria, os interesses das economias mais desenvolvidas, e porque, como eu já falei anteriormente, havia um certo receio, eu diria, de uma imposição do direito internacional, se deixou mais amplitude aos estados nacionalmente para formular suas políticas de mitigação. E no Brasil, é preciso lembrar que existe uma legislação que se chama Política Nacional sobre o Clima, onde o poder público brasileiro deve envidar esforços para se alinhar às prescrições internacionais que estão no Acordo de Paris. Essas contribuições nacionalmente determinadas, elas devem ser depositadas junto à Conferência das Partes na ocasião das reuniões sob o Acordo de Paris. Então, essas contribuições nacionalmente determinadas, elas são quantificadas, porque o que se busca saber no planejamento de um Estado, quanto gás de efeito de estufa ele pretende remover e quantas remoções de sumidouro
ele pode conseguir. Sumidor significa todo o processo de remoção de gás de efeito de estufa, o mecanismo implementado por um Estado, notadamente pela reflorestação. Né? Então, todas essas questões de remoção e de reposição são quantificadas num programa, num plano, que é apresentado à Conferência das Partes, e esse plano é chamado de contribuição nacionalmente determinada. E essas contribuições nacionalmente determinadas, elas vão se conjugar com outros mecanismos que constam do Acordo de Paris. Por exemplo, a questão de mercado de carbono, a questão de busca de financiamento, o Fundo Verde, a questão de transferência de tecnologias. Então, tudo isso deve compor, eu diria, um programa de um Estado, denominado como contribuição nacionalmente determinada, e essas contribuições nacionalmente determinadas, elas são avaliadas, como veremos mais na frente, pelos órgãos da Conferência das Partes, né? E apreciada à luz das potencialidades econômicas dos estados. Por isso que eu falei em minimalismo. Às vezes um estado tem um potencial econômico muito forte, mas ele faz o mínimo. Evidentemente, isso vai de encontro ao espírito do combate às mudanças climáticas. Um estado como o Brasil, pela sua dimensão geográfica e pelo seu potencial em termos de recursos naturais, deveria ocupar um protagonismo, um papel de liderança nessa questão, o que não é o caso até onde eu sei. Então, essa é uma primeira questão, um primeiro mecanismo. Essa norma, a contribuição nacionalmente determinada, ela é basicamente regida pelo artigo 4º do Acordo de Paris. O segundo ponto importante é a adaptação. A adaptação é uma outra norma que consta do artigo 2º, a linha B, e do artigo 7 do Acordo de Paris. O que se trata? A adaptação é um objetivo. A adaptação faz parte daqueles vocábulos da língua portuguesa cuja a transcrição jurídica é bem complexa, porque não é um termo jurídico, mas a adaptação dá conta de uma situação. E qual é a situação? A situação é que os efeitos das mudanças climáticas já se fazem sentir na vida das populações em termos de desastres naturais, enchentes, secas. Então, essas mudanças climáticas fazem com que a humanidade deve adotar uma postura já de resiliência e de adaptação às condições climáticas. E significa dizer o quê? Significa dizer que é necessário adotar determinadas medidas que permitam a conservação do habitat humano. E a conservação do habitat humano requer, eu diria, construções ou obras que permitem que as pessoas não precisam se deslocar para outro ambiente, e isso pode gerar, inclusive, outro problema, que é a questão da migração internacional, o que nós chamamos de migrantes climáticos. Então, a adaptação é um objetivo que requer um suporte financeiro. Por isso, as conferências das partes vêm discutindo, não alcançando os objetivos ideais de um maior financiamento, notadamente para os países em desenvolvimento ou as economias menos avançadas ainda. Tá? Os estados devem apresentar um plano nacional de adaptação. Esse plano nacional de adaptação também consiste em apresentar as reformulações de matrizes energéticas mais limpas, né? E essas adaptações são também apresentadas à Conferência das Partes e são apreciadas pelos órgãos da Conferência das Partes. Né? Um outro mecanismo é a cooperação financeira. Né? Então, a cooperação financeira, eu diria, como sempre, o dinheiro é o nervo da guerra. E isso é sentido anteriormente ao Acordo de Paris. É que, para os países em desenvolvimento, a grande questão é que não se pode implementar determinadas políticas públicas sem subsídios financeiros. Então, existe toda uma engenharia financeira posta tanto no Protocolo de Quioto
como no Acordo de Paris, e que consiste em prover recursos financeiros para esses países em desenvolvimento. No Acordo de Paris, especificamente, se implantou uma contribuição de 100 bilhões anuais. E em 8 anos, esses 100 bilhões anuais nunca foi alcançado. Então, como é o nervo da guerra e esse dinheiro não chegou aos países mais necessitados, obviamente isso gerou uma ineficiência na consecução das metas estabelecidas no Acordo de Paris. Então, essa cooperação financeira, que teoricamente seria uma obrigação internacional, ela não é, até hoje, cumprida. Né? A questão da transferência de tecnologia, eu já abordei, é o momento de reforçar um pouquinho agora. Transferência de tecnologia significa que, na relação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, aqueles que têm maior condição tecnológica devem compartilhar as informações técnicas, tecnológicas e facilitar a aquisição de tecnologias que permitem a mitigação de gases de efeito de estufa e, eventualmente, proceder a uma adaptação climática mais adequada para os países que sofrem muito mais. Né? Então, é mais uma norma programática colocada no Acordo de Paris. Tem outras, mas eu vou concluir com a questão da transparência. Tá? A transparência é o sistema que é colocado como uma alternativa à falta de coercibilidade dos tratados. Ou seja, todo o sistema de controle, de cumprimento das normas do Acordo de Paris está fundado num princípio da confiabilidade mútua. Isto é posto no artigo 13, parágrafo 1º do Acordo de Paris. Ou seja, não existe uma exigência de cumprir, apenas se confia que o outro Estado vai cumprir as determinações do Acordo de Paris e adotar contribuições nacionalmente determinadas, ambiciosas e progressivas. O que não aconteceu. E não aconteceu porque isso foi dito, não é uma invenção minha. As 3 últimas conferências das partes, Sharm el-Sheikh, não, primeiro, Glasgow, 2021, Sharm el-Sheikh, 2022 e Dubai, chega na conclusão das reuniões que as contribuições nacionalmente determinadas não são suficientes, que a cooperação financeira não é aquela esperada e que é preciso se fazer muito. Ou seja, em 8 anos não conseguimos avançar. E eu considero que estamos numa situação de estagnação. Por quê? Porque a metodologia utilizada em 2015 não foi a boa. Foi uma metodologia que priorizou, eu diria, a diplomacia internacional, ou seja, acomodar os interesses para se ter um mínimo jurídico para a condução do combate à mudança climática, é melhor do que nada, mas que não atende plenamente a ambição de manutenção do aquecimento global. Isso é fato, como eu já falei na minha introdução. Então, o segundo ponto que eu gostaria de abordar agora é um limite que tem a ver com a primeira parte, que é a ausência de mecanismo coercitivo no sistema de monitoramento da COP. Então, como é que se fiscaliza, se supervisiona as contribuições dos Estados, o cumprimento dessas supostas obrigações internacionais. Então, primeiramente, o que podemos dizer é que a Conferência das Partes é um organismo internacional criado pela Convenção Quadro das Nações Unidas de 92. Então, ela é o órgão supremo, é ela que comanda, eu diria, a política internacional, a condução das ações por meio de reuniões a cada 2 anos. E seu papel fundamental consiste em acompanhar e avaliar a situação climática, mas também acompanhar e avaliar as ações estatais dos Estados-partes. Para tanto, ela tem o auxílio de 2 órgãos. O órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnológico e o órgão subsidiário de implementação.
Primeiramente, o órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnológico. Esse órgão, em si, não desempenha um papel fundamental no controle da aplicação do Acordo de Paris. Não. Na verdade, ele é um órgão que vai observar a situação climática global, trazendo os dados que vão servir de subsídio às decisões da Conferência das Partes no momento das suas deliberações. Então, o órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnológico, ele busca prover informações sobre as melhores tecnologias, os avanços tecnológicos que vão eventualmente auxiliar os estados a tomar ou a formular suas contribuições nacionalmente determinadas ou para implantar a sua política de adaptação. O órgão do subsidiário de implementação, por sua vez, o seu nome já diz, ele tem uma função muito mais de apreciar as ações estatais. Tá? Então, ela vai coletar as informações, aí ela é constituída de peritos, que ao coletar os relatórios, as contribuições nacionalmente determinadas, ela vai verificar qual é o nível de contribuição nacionalmente determinada de cada estado e emitir um parecer que será submetida à Conferência das Partes, notadamente na questão da formulação de uma decisão final e do que deve ser feito. Ou seja, ela constitui um órgão observador dos comportamentos dos estados e de formulador de política da Conferência das Partes a ser seguida pelos estados-partes na forma das decisões que são geralmente tomadas no final de uma reunião sobre o Acordo de Paris. Então, podemos perceber que esses três órgãos, basicamente, eles não operam verdadeiramente com, eu diria, como órgãos funcionais de fiscalização e de cobrança dos Estados-partes em relação aos mecanismos postos. Eles apenas vão acompanhar, fazer observações, são órgãos que vão sugerir comportamentos, mas não impor comportamentos ou não cobrar comportamento. Mas a ausência do mecanismo coercitivo do sistema de monitoramento da Conferência das Partes se faz sentir no artigo 15, porque esse artigo 15 ele cria um órgão que funciona de maneira transparente, não contenciosa e não punitiva. Então, esse dispositivo, para mim, é um dispositivo que demonstra toda a incongruência do sistema de monitoramento. Tá? Esse comitê, que, ao meu ver, deveria ter muito mais ferramentas e armas para fiscalizar e cobrar comportamentos mais efetivos dos Estados-partes, ele não tem uma função contenciosa nem punitiva. Então, essa incongruência, para mim, ela se manifesta pelo fato que não há possibilidade de responsabilização internacional do Estado. Eu acho que esse comitê poderia ser um órgão que pudesse, no mínimo, como faz os comitês onusianos, sabe? Aqueles comitês de direitos humanos, o Comitê do Pacto Internacional para Direitos Civis e Políticos de 66 tem um comitê que supervisiona e aceita petições de pessoas privadas e associações em caso de transgressão a um tratado protetivo de direitos humanos. A gente poderia ter um sistema semelhante. Tudo bem que não é um mecanismo coercitivo, mas é um mecanismo que pressiona, ou seja, que coloca o Estado diante das suas responsabilidades e clama para uma postura corretiva em relação às suas omissões. E os relatórios têm, sim, uma função constrangedora na medida em que a responsabilidade de um Estado ela é exposta à opinião pública nacional e internacional. Então, essa impossibilidade de responsabilização internacional, ela vem como o ponto máximo do limite do Acordo de
de um dos limites do Acordo de Paris. O primeiro limite é a falta de cogência, que culmina com a falta de responsabilização internacional dos Estados-partes. Então, quais são as, as situações que nos faz entender que nossa análise é a correta? Né? Simplesmente porque nós verificamos que a própria Conferência das Partes, nas suas últimas Conferências das Partes, ela, ela ratifica, ela chancela tudo o que eu falei. Né? Nós temos, basicamente, eu não vou me referir eu vou até pedir para não considerar esses slides, né? Eu vou me referir às três últimas conferências das partes. Né? Conferência de Glasgow, que deu lugar ao Pacto de Glasgow, o plano de implementação de Sharm el-Sheikh e avaliação global de Dubai. Né? E o que diz essas três decisões que são conclusões das negociações e conclusões das avaliações dos órgãos subsidiários, né? E do comitê. Sim, o comitê, ele até 2020 não funcionava e pedia para recurso para poder funcionar. Então, além de não ter nenhum papel coercitivo, ele não funciona. Sobre a questão do Pacto de Glasgow. Então, o Pacto de Glasgow, ele se destacou porque ele foi concluído com chamada acordos, e aí quando se fala em acordo no final da Conferência das Partes, a gente não pode se enganar. O termo não se refere a tratado. Os acordos que são geralmente fechados, muitas vezes a mídia relata acordo histórico na Conferência de Glasgow, acordo histórico em Dubai. Não, não são tratados. Apenas no jargão jornalístico, o termo para se dizer que houve um compromisso que se assemelha a uma promessa de que os estados vão se esforçar a adotar um determinado comportamento. Então, em Glasgow, por exemplo, os estados se comprometeram a abandonar até 2030 o gás, o metano. Se comprometeram a abandonar o carvão. Se comprometeram a diminuir os subsídios a os combustíveis fósseis, ou seja, os estados vão cessar de dar subsídio ou subvenções às empresas produtoras de combustíveis fósseis. Também o Pacto de Glasgow exorta os estados a acelerar a transição energética, a restauração das florestas. Então, são questões que são bem conhecidas e notórias na questão climática e no direito internacional ambiental, só que aqui são aplicadas ao combate às mudanças climáticas, mas que não são, eu diria, sancionados por resultados positivos. Nunca se viu numa conferência das partes, pelo menos alguém vai poder me corrigir talvez, uma resposta, um resultado positivo. As conferências das partes sempre são sancionadas por decisões que apontam ou que marcam uma limitação, um desfuncionamento, uma falta de ambição, uma falta de progresso. Sharm el-Sheikh, o plano de implementação, basicamente, consiste, mais uma vez, em pedir, mais uma vez, reafirmar uma postura de aceleração da ambição até 2030, porque, diante dos resultados dos organismos internacionais, a temperatura segue aumentando e não se estabilizando. E, por fim, a avaliação global de Dubai, que foi a conferência que aconteceu agora, em dezembro de 2023. Essa avaliação global, ela é um instituto do Acordo de Paris. Ela consta eu não me lembro do dispositivo agora, do artigo 23. Não, no artigo 23 não vou mentir, mas ela consta do Acordo de Paris como um instituto onde, depois de 8 anos, os estados vão fazer uma avaliação de todas as medidas de combate às mudanças climáticas implementadas pelos estados-partes do Acordo de Paris. E aí, essa avaliação global, ela chega à conclusão que, sim,
só insistindo nesse ponto, a avaliação global é o termo dado ao documento de Dubai e é um documento que serve de medição dos esforços nacionais sobre as questões de mitigação e adaptação. Então, basicamente, é um diagnóstico da situação atual, onde se olha para o paciente para saber se ele vai viver ou não. E a questão que se colocou é que, claramente, as contribuições nacionalmente determinadas, elas são insuficientes. É o que foi dito agora em dezembro. Ou seja, as políticas não foram suficientemente ambiciosas para alcançar a meta de manutenção do aumento da temperatura em 1,5 minimamente. E com isso eu concluo a minha apresentação, professor Lucas. Muito obrigado, professor Jair Felipe Bichara, pela brilhante apresentação do Acordo de Paris. Eu acho que eu assisti a algumas palestras sobre o tema, mas eu nunca vi uma tão clara, sobretudo à luz das recentes informações científicas que nos chegam e o fato de que o paradoxo que o senhor demonstra entre o objetivo e a maneira como esse objetivo é instrumentalizado com obrigações jurídicas fica cada vez mais distante nesse diapasão, o que torna tudo mais difícil considerando a urgência do tema que nós estamos tratando nesse momento. Agora vem a parte mais Tem como dinâmica aumentar o dessa volume aqui? sessão, em Ou que não? nós vamos fazer a discussão com o professor Não, Jair para Felipe vocês, para Bichara. vocês ouvirem o professor. Perdão, professor. Imagina, de maneira alguma. Aqueles que nos assistem no YouTube ficam convidados a se inscreverem e estar aqui conosco na sessão Zoom. Eu encerro oficialmente a gravação para a nossa lecture do YouTube e iniciamos nesse momento o nosso debate um pouco mais informal. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam e acompanhem as próximas. Nós temos aí atividades ao longo inteiro ao longo do ano inteiro com lectures sobre o direito internacional das mudanças climáticas e essa apresentação do professor Jair Felipe Bichara sobre as estruturas, as obrigações, do ponto de vista jurídico, sobretudo, e da análise de como isso deve ser interpretado por um jurista internacionalista, faz com que nós tenhamos dado um grande pontapé inicial. Agradeço aqueles que nos assistem e paro nesse momento a transmissão